Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que vocês vão ver o vídeo, mas eu queria desejar um ótimo dia, um dia abençoado aí pra vocês. Hoje é quinta-feira e quinta-feira é dia de... É isso mesmo, é dia de devocional, de compartilhar uma palavra aqui com vocês. Mas antes, queria até falar uma coisa que foi bem curiosa, eu dei risada. Porque eu faço parte da Sem Fronteiras, né? E aí a galera que esteve no acampamento de novembro do ano passado vai lembrar aí de um episódio, né? Eu terminei meu devocional ontem em 2 Timóteo 4, e aí o próximo livro é Tito. Tito 1. A galera aí que tava no acampamento vai lembrar, né? Nós estávamos numa gincana lá e aí eu comecei a pular que nem uma doida lá porque eu tinha encontrado, né? Tito 1:5. E aí por fim eu machuquei meu joelho, torci lá o joelho, machuquei. Tô com o joelho zoado até hoje. Por conta aí, né, de uma gincana, rivalidade, né, em gincana, rivalidade santa, né, gente? Mas foi bacana. E aí hoje, na hora que eu fui pegar aqui o devocional Tito 1, eu falei, poxa vida, mas eu não vou fazer o devocional em Tito 1. Inclusive, eu recebi uma outra direção. Logo agora, quando eu fui começar a gravar aqui, um pouco antes, eu ia fazer em Romanos 12, né? Então, Romanos 12, 1 e 2... Deixa eu até abrir aqui. Ele fala assim, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? Então eu ia fazer o devocional aqui em Romanos 12, né? Que fala que não é pra gente se conformar com este século. Tem muita coisa acontecendo. O mundo, ele tá assim, totalmente dominado pelo maligno, mas não é pra gente se conformar com as coisas que nós estamos vivendo. E sim, transformar a nossa mente, renovar a nossa mente, né? Transformar aí pela renovação, para que a gente possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não a nossa vontade, mas para que a gente possa viver a vontade de Deus, né? Eu ia falar sobre esse versículo, mas eu vou falar sobre Neemias. Deus aqui falou comigo, fala sobre Neemias. Eu falei, bom, então tem uma mensagem, alguma coisa que Deus quer falar aqui em Neemias, né? Neemias 1. E eu estou quase terminando aí, sábado termina um propósito de 52 dias que eu estou fazendo em cima dessa palavra de Neemias. No dia 26/4, Deus me deu uma revelação, Deus me deu uma palavra, né? Deus falou comigo, por que você não abre uma loja? Eu estava num momento da minha vida onde eu estava um pouco turbulenta as coisas a respeito da vida profissional. Eu estava um pouco perdida, né? Porque em fevereiro, final de fevereiro, eu tinha sido mandada embora. Eu nunca tinha sido mandada embora, né? Sempre eu tinha um plano meu. Então eu saía de um emprego para entrar em outro, porque eu via uma outra oportunidade melhor, né? Eu nunca tinha sido mandada embora assim de saber como que é, né? A pessoa manda embora e aí você fala, e agora? Vou fazer o quê, né? Não tem nenhum plano. E aí eu vi que eu comecei a viver os planos de Deus para minha vida. Um pouco antes, né? No carnaval que nós tivemos o Noise na igreja, Deus já tinha falado comigo a respeito disso, né? De que me daria um lugar confortável onde eu pudesse ter mais tempo para fazer a obra do Senhor, como eu sempre quis, né? E eu sempre muito atarefada com o trabalho, então eu nunca tinha muito tempo. E aí, em fevereiro, fui mandada embora. Eu já tava aí uns 2 meses aí meio perdida, estudando aqui marketing digital, mas sempre falando, Deus, me dá uma direção. O que eu tenho que fazer? Eu não quero voltar a trabalhar numa empresa. Eu trabalho há 21 anos na área de vendas, trabalhei em várias empresas, eu tinha medo de empreender. Eu tenho essa veia empreendedora, né, que vem aí do meu pai, inclusive, mas eu tinha medo de empreender. Eu falava, não, eu tenho que estar debaixo de uma marca, eu tenho que estar debaixo de um salário de uma empresa, né? Eu trabalhei muito tempo como autônoma dentro de uma empresa só para ter essa segurança ali, e eu tinha medo de empreender, né? Viver aquilo que Deus tinha para mim. Quando eu pensava nisso, eu falava, não é para mim. E aí no dia 26
do 4, em abril, Deus me deu, então, essa direção. Abre uma loja. Falei com aqui a minha família, o pessoal me apoiou. E aí, nessa quarta-feira, fui pro culto à noite e o pastor Vanderlei falou sobre Neemias 1. E aí ele me falou coisas, falou, né, ali na pregação, que eu trouxe pra mim, eu pude viver isso. Porque até então, eu não estava aceitando muito o fato de eu ter sido demitida, né? Mas eu tava bem, eu falava, não, tá tudo bem. Afinal de contas, nós temos Deus, nós temos, né, que viver realmente pensando sempre no melhor. Mas eu precisava de cura lá dentro, sabe? Ainda tava ferida. E eu tava escondendo no sentido de que, não, tá tudo bem, vamos, bora pra frente, vambora, né? Mas a palavra de Neemias, ela, da forma como o pastor pregou, trouxe alguns parâmetros para mim, né? O primeiro deles foram 2 aspectos, né, que eu me lembro, foram 2 aspectos que o pastor disse. Primeiro, aqui a história de Neemias, as pessoas vieram até Neemias para poder falar que o muro tinha sido derrubado, o muro de Jerusalém, que as pessoas estavam sofrendo, estavam vivendo ali na miséria, e Neemias sentiu a dor da perda. Então esse primeiro fala sobre isso. Neemias sentiu a dor da perda. E segundo, Neemias começou a orar, jejuar e ele reconstruiu aí os muros de Jericó em 52 dias. Então Deus trouxe essa palavra para mim e eu falei, é isso, eu vou entrar num propósito de oração, de jejum, para minha vida profissional e para minha vida financeira, para que Deus possa restituir, para que Deus possa restituir e reconstruir a minha vida financeira, que afinal de contas estava um pouco perdida, estava zero, eu tinha voltado para trás, sabe? Então eu precisava de um direcionamento. Então, aqui Neemias 1 diz, né, no versículo 3, aí então bora pro nosso devocional então de hoje, que eu vou falar sobre Neemias 1, e aí começa no versículo 3. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Aí no versículo 4 diz assim, tendo ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então, trouxe aqui uma palavra de que Neemias, quando ele recebeu essa notícia de que os muros de Jerusalém tinham sido derrubados e que as pessoas estavam na miséria, alguns tinham sido levados para o exílio, mas os que estavam lá estavam vivendo assim momentos de escassez. Ele sentiu a dor da perda e ele tomou uma decisão, tomou uma posição de reconstruir. E aí depois o 2, né, o segundo aspecto é de que ele conquistou todas as coisas no reino espiritual, em oração. Então, enquanto eu estava ouvindo essa palavra, eu estava trazendo exatamente o momento que eu estava vivendo. E aí eu pude orar com sinceridade diante de Deus. Eu falei, Deus, tá doendo. Fui mandada embora. O que vai ser da minha vida? O que vai ser aqui das finanças? De novo eu vou ter que retroceder, de novo eu vou ter que começar do zero em algum lugar, em alguma empresa. Senhor, hoje eu preciso então falar que eu tô sentindo essa dor. Eu preciso de cura. Traga uma direção pra minha vida. Então eu tô relatando algo pessoal como um testemunho, mas em cima dessa palavra para que seja o devocional de hoje, né? Então, eu falei, Senhor, eu vou orar como Neemias. Neemias sentiu a dor da perda do povo dele, das pessoas, da cidade, do muro de Jerusalém ali que foi derrubado, as muralhas que tinham sido derrubadas. Então, ele se prostrou, mas ele não ficou lá no lugar de prostrado. Ele não ficou lá chorando e se lamentando. Ele não se tornou vítima. Ele orou, ele entregou para Deus ali a dor da perda, mas daí ele se levantou e aí ele foi orar. Ele foi jejuar e ele foi agir. Porque a parte dele ele precisava fazer, a parte de Deus já ia ser feita, já tinha sido feita no reino espiritual, mas ele precisava conquistar isso no reino espiritual, né? Então, aí a partir do dia 27, que foi logo no dia seguinte, eu ouvi essa palavra numa quarta-feira à noite, Deus já tinha falado comigo na quarta à tarde a respeito, né, de criar um negócio.
E eu sempre com medo, eu rompi o medo. Eu falei, Deus, eu não tenho mais medo. Eu vou criar uma loja online. E aí todos estão acompanhando aí, né, que hoje eu tenho uma loja que chama Laís Lima, bolsas, acessórios e lingerie. Eu estou só no começo, meus queridos. Muita coisa ainda está por vir e ainda está acontecendo. Eu estou num processo, né? Mas daí no dia 27/4, eu então comecei um propósito de oração, de jejum e de criação da loja. E aí eu ainda estou no processo e termina agora no dia 17/6, que é sábado, termina o meu propósito de 52 dias. E olha que interessante, nesse período todo, Deus não tinha falado ainda comigo a respeito da minha vida profissional. Pelo fato de eu estar buscando mais a Deus, de eu estar jejuando, de eu buscar mais o Senhor no meu devocional, Ele tem falado comigo a respeito da vida espiritual. Olha que interessante, porque primeiro a gente conquista as coisas no reino espiritual. Tenho falado isso porque tem coisas, essas são as coisas que eu tenho aprendido nesses últimos dias, né? Então eu comecei a buscar mais a Deus, Deus começou a falar comigo a respeito da vida espiritual. Para eu orar mais, para eu permanecer falando do evangelho, para eu buscar mais o Senhor, para eu viver aquilo que o Senhor tem para mim na palavra. Então Deus começou a trazer essas coisas para mim. E ontem eu orei de uma forma até um pouco mais firme com Deus, né? Eu intensifiquei o meu jejum, inclusive nessa última semana, desde segunda-feira, eu intensifiquei o meu jejum. Porque eu falei, Deus, é a última semana do propósito que eu estou agora com o Senhor a respeito da minha vida financeira e profissional. E se acontecer de chegar no dia 17 e não acontecer nada, eu vou fazer outro propósito, eu vou entrar em outro propósito. Porque eu quero uma resposta, Deus, eu quero uma resposta se eu tô na direção certa. Se realmente eu estou vivendo aquilo que o Senhor tem pra mim, porque agora eu me dispus a viver aquilo que é a direção de Deus, não mais os meus planos. Lembra que eu falei, eu sempre tinha plano, eu saía de um emprego e entrava em outro. E de repente eu me vi totalmente, eu fui procurar emprego, as portas fechadas. Eu falava, Deus, eu não tô entendendo. E aí, no propósito com Deus, quanto mais a gente mergulha no Senhor e tem intimidade com Deus, a gente começa a entender as coisas. Deus começa a trazer na palavra a resposta para nossa vida. E aí, olha só a oração de Neemias, né? Aqui no versículo 5. Eu tenho orado isso todos os dias. Desde o dia 27/4, todos os dias eu tenho orado essa palavra aqui. Eu falo, Senhor, eu estou debaixo de uma palavra. E aí eu oro como Neemias orou. No versículo 5 diz, e disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guarda os teus mandamentos. Olha o versículo 16. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os olhos abertos para acudires à oração do teu servo que te faço hoje, que hoje eu faço a tua presença. Eu tenho orado isso todos os dias, Senhor, ouve a oração do teu servo que eu faço hoje. E aí eu emendo aqui no versículo 11 que diz, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Todos os dias eu tenho orado isso daqui, Senhor, eu estou debaixo dessa palavra. Senhor, ouve a oração que eu faço hoje, que seja bem sucedido meu dia hoje. E Deus não estava falando comigo, Ele estava quieto ali, e eu só vivendo aqui. Aí eu comecei a loja. Aí dia 27, né, desde o dia 27/4 eu comecei a criação. Quando foi no dia 5/5 eu inaugurei a loja online. Ela já fez um mês, tem um mês e meio aí. E eu tenho vivido assim, dias de milagres, dia de provisão. Na nossa conferência de mulheres, as mulheres que estavam lá, vai lembrar que a pastora Larissa, se eu não me engano é o nome da pastora, até perdão se eu esqueci o nome, é a pastora Larissa, ela deu uma palavra tremenda, todas as outras palavras também foram maravilhosas, mas uma coisa que ela disse, e aí eu tenho tomado também, tenho vivido isso todos os dias, ela falou assim, e inclusive emenda na palavra também que a pastora Luciana falou sobre Daniel, que quando Daniel se colocou diante de Deus, no primeiro dia Deus já ouviu a oração e já enviou o anjo para poder entregar a bênção, mas teve batalhas no reino espiritual e só no 21º dia é que ele teve a resposta do anjo. 21 dias de jejum ele fez, né?
E aí a pastora Larissa, ela disse isso. Todos os dias, ore, Senhor, aquilo que o Senhor determinou para minha vida hoje. 2 anjos que o Senhor liberou do céu, designados para entregar a bênção para mim hoje. Que venha, que eles entreguem, que eu receba essa bênção de Deus hoje. Se há algum mal, potestade, principado no reino espiritual que queira combater, impedir de eu receber a minha bênção hoje, caia por terra em nome de Jesus. E hoje eu vou receber a bênção e a porção que o Senhor tem para mim hoje. Eu tenho feito essa oração todos os dias. Senhor, qual é a porção que o Senhor tem para mim hoje? Eu quero viver hoje, sabe? Então isso tem me achegado mais a Deus, né? Eu tenho ficado mais próxima de Deus por conta dessas coisas que eu tenho vivido. E aí, olha só, no versículo 8, a oração também que ele lembra de uma promessa, e aí é isso que a gente tem ensinado, a gente tem aprendido, né? Que a gente precisa viver e orar de acordo com a palavra de Deus, professar a palavra. E olha só como Neemias orou aqui no versículo 8. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim, essa era uma profecia que Deus tinha feito lá naquela época para Moisés. E aí Neemias toma posse e ora a palavra e fala: Deus, lembra dessa promessa que o Senhor fez? Eu tô orando hoje, eu quero viver em cima dessa palavra. E é o que eu tenho trazido para os meus dias também, né? Então no versículo 9, mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e cumprirdes, então ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Essa foi uma palavra, uma promessa da época lá de Moisés. Neemias trouxe e falou: Deus, olha aqui a palavra. O Senhor falou, lembra da promessa? A palavra que o Senhor ordenou lá para Moisés, dizendo que se eu transgredir, o Senhor vai me espalhar, eu vou perder. Mas se eu não transgredir, se eu me converter e guardar os mandamentos e cumprir com os mandamentos, então o Senhor vai ajuntar. Pode estar tudo espalhado, minha vida pode estar toda devastada, vida profissional pode estar um caos, mas o Senhor vai trazer de volta. A minha família pode ter pessoas não salvas, perdidas, o Senhor vai trazer de volta. Então, seja qual for o seu motivo hoje, se você orar a palavra e lembrar Deus, lembra da palavra, eu quero viver essa palavra aqui. Mas existem coisas que a gente precisa fazer. Não adianta só orar para Deus, fazer a parte dele. Deus, lembra aí da tua parte, faz aí a tua parte. E a sua? E a nossa? A gente tá fazendo? Então tá aqui, ó. Mas se vos converterdes a mim, guardardes os meus mandamentos e cumprirdes, então, mesmo que tudo esteja devastado, Deus vai trazer de volta. Então eu quero dizer isso para você, isso é uma profecia para tua vida. É uma profecia para tua vida. Mesmo que esteja tudo acabado, mesmo que você não veja mais solução, mesmo que esteja tudo perdido, mesmo que você tenha perdido o seu emprego, mesmo que você tenha perdido a esperança, eu quero dizer, se você guardar os mandamentos do Senhor, cumprir aquilo que Deus designou para você, se converter, se você se converter dos seus maus caminhos e voltar para o Senhor, Ele é fiel e Ele vai juntar, Ele vai ajuntar tudo que está espalhado, tudo que está perdido na sua vida, Ele vai trazer para você. E ali vai habitar o nome do Senhor, o nome do Senhor vai ser glorificado. Tem muitas coisas acontecendo, eu não vou falar porque não vou dar spoiler, mas mais pra frente eu vou poder realmente compartilhar tudo aquilo que Deus tem feito na minha vida por conta de eu estar aqui, ó. Eu tô aqui nessa palavra. Eu tô nessa palavra de Neemias todos os dias. E ontem Deus falou comigo. Ontem Deus falou comigo. Deus me trouxe uma resposta, porque ontem eu parei e eu orei assim, com uma dor. Eu orei com uma dor, eu falei: Deus, o Senhor tá calado a respeito da minha vida profissional e da minha vida financeira?
Esses dias todos vai dar 52 dias que eu estou num propósito e o Senhor tá calado. Senhor, fala comigo. Foi uma oração assim, sabe, de desespero, mas totalmente confiante de que Deus ia fazer algo. E Deus me deu ontem uma resposta. Então assim, eu quero dizer pra você, Deus tem o melhor pra você. Deus tem a resposta pra sua vida. Então, se você perdeu alguma coisa, se tem alguma coisa errada acontecendo, sabe? Sinta primeiro a dor da perda. No sentido de, para tudo e entrega para o Senhor. Não vai levando a vida assim, ó. A gente tá levando uma vida tão rápida, tão corrida, e a gente vai passando por cima. Tudo bem quando eu digo que realmente a gente precisa se posicionar, a gente precisa não ser vitimista, a gente precisa estar realmente ali e falar, Senhor, ok, todas as coisas pertencem ao Senhor, bora, eu não vou ficar aqui prostrada, tudo bem. Mas se isso tá te magoando, se isso tá causando uma ferida, se precisa parar e ser curada, então para, ora, se coloque diante de Deus, faça um jejum, intensifique o seu jejum e a sua oração, venha aqui em Neemias 1 e ore todos os dias e faça um propósito de 52 dias. Você vai ver que Deus vai responder você. Porque Deus é Deus, Ele te ama, Ele quer o melhor pra você, Ele quer que você viva a palavra da maneira correta. Às vezes a gente não recebe porque a gente não sabe pedir. A gente não recebe porque a gente pede mal, a gente não sabe como se comportar, a gente não sabe como estar na presença do Senhor. Eu tenho buscado isso todos os dias, Senhor, como eu preciso, o que eu preciso fazer, como eu preciso falar, o que eu tenho que fazer, de que forma que eu entro na tua presença, como que eu te busco, Senhor, eu quero te adorar, como é que eu faço isso, o que eu posso fazer para agradar o teu coração, eu quero te agradar, Deus. Então olha que interessante, né? Busque dessa maneira aqui, ó, como Neemias, use isso aqui como base na tua vida. E depois a gente sabe da história, Neemias reconstruiu o muro da cidade em 52 dias. Nós temos essa experiência na vida da igreja. O pessoal da Sem Fronteiras sabe disso. Em 52 dias, nós entramos num lugar que na hora que eu entrei lá, eu falei, esse pastor é louco! Pastor é doido! Todo mundo, eu acho que teve essa mesma sensação, porque o galpão era só entulho, tinha entulho até o teto, era uma coisa assim horrorosa. E ele falou, nós vamos reconstruir esse lugar. E ainda em 52 dias eu falei, Jesus amado, olha a fé nossa pequena. Mas aí a gente foi, beleza, ok, pastor falou, tá falado, vamos trabalhar. A galera começou a trabalhar, E em 52 dias nós entramos no templo novo, que tá sendo uma bênção. Daqui a pouco vai fazer 1 ano já que nós estamos lá. Muita coisa ainda está acontecendo, está sendo feita. Mas a gente já tem uma casa linda, uma casa maravilhosa para o Senhor, um estacionamento enorme, grande. Você que não visitou ainda, Sem Fronteiras Church. O endereço é Rua Oswaldo Cruz, número 160, Ponte São João, de frente ali com as quadras do Clube São João. Então é do lado da SAMU, né? Da saída ali das ambulâncias da SAMU, né? Então, assim, é um ambiente ali maravilhoso. Então, nós já vivemos isso, já vivemos momentos de entregar para o Senhor um propósito. E aí, quando foi ontem, eu orei e falei, Senhor, o Senhor não falou comigo ainda? E quando foi à tarde, o Senhor falou comigo. Então, Ele tá provando a nossa fidelidade. Não é que Ele não quer cumprir, não é que Ele não quer fazer. Ele já fez, já foi conquistado. Tudo que eu preciso já está no reino espiritual. Eu só preciso conquistar. Primeiro no reino espiritual e trazer isso pro meu reino físico. Né? Porque já tá feito. Eu é que preciso tomar posse e crer. E aí Deus prova a nossa fidelidade e o nosso amor. Mas mesmo que eu não faça nada, mesmo que eu não cumpra, Ele é fiel. Deus é fiel, o amor dele por mim não muda, não vai mudar se eu fizer ou se eu não fizer. Não é pelo que eu faço, é pela obra de Jesus que já foi feita na cruz do Calvário, né? Então olha que tremendo isso, gente. Essa é a palavra que eu queria deixar para vocês. Um beijo. Então, que nós possamos meditar aí sobre Neemias 1. Ele sentiu a dor da perda, mas ele levantou, foi orar, jejuar e foi agir. Então, que essa possa ser a direção para os nossos dias hoje. Que você tenha aí um final de semana lindo e abençoado.
E acompanhem aqui, né? Não esqueça, né, de curtir aqui, deixar o seu joinha, ativa aí o sininho, compartilha essa palavra com seus amigos, porque Deus vai falar. E já falou tanto com você, mas vai falar com seus amigos também. Tá bom? Um beijo, queridos. Um ótimo final de semana e até a próxima, até semana que vem.